Galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando a derrota do Corinthians para o Palmeiras por 1-0. O Palmeiras venceu o Corinthians em jogo de confusão, pênalti perdido e malandragem de Andréas Pereira. Vamos acompanhar aí e ver o que o Ronaldo achou deste jogo. 10 minutos após a expulsão de Abel Ferreira, o ritmo mudou completamente na arena. A oportunidade caiu nos pés de Flaco Lopes. E o argentino acabou com o samba corintiano e silenciou as arquibancadas. No rebote de Hugo Souza, Flaco garantiu a terceira vitória em clássicos em 2026. Voltou, Flaco, bateu! Gol! Na comemoração, certa provocação. No dia 6 de fevereiro de 2025, Yuri Alberto comemorou o gol com um chute na bandeirinha de escanteio do Allianz Parque. Um ano depois, o argentino fez o mesmo. Resultado, confusão generalizada. Acho que não temos que levar tudo a coisa ruim. Foi mesmo uma euforia do momento e mais nada. O Palmeiras não vencia como visitante o Corinthians há 6 jogos. Desde 2022, Abel sai da arena expulso, mas com a vice-liderança e já classificado. O pré-carnaval em Itaquera não foi preto e branco. Fica aquele gostinho, faltando aquele gostinho final, que é justamente de você poder fazer o gol, resolver a partida. Eu acho que esse detalhe ainda falta para nós, que vem sendo um princípio se repetindo do ano anterior. Eu estou com saudade do Memphis Depay, esse menino lindo. É Luque de Maiás. Foi pra bola, Memphis, pra cobrança de pênalti, perna da direita, bateu! Eu vou concordar com os meus amiguinhos. Eu acho que o contrato do Memphis ele tem que ser discutido. Ele merece um aumento! Aumento pra Memphis Depay. Eu vou fazer essa campanha agora. Ele ganha pouco. É barato. Xalala, xalalalalala, xalalalalala. Xalala. É porque o que o Corinthians gosta é o turista holandês. É outro patamar. O turista holandês, o Memphis. Só tá passeando. Perde o pênalti. Corinthians com Memphis. Ele escorrega no momento da cobrança. E lá dentro da arena tem que ser assim mesmo. Tem que chegar lá e respeitar o Corinthians. Xalala, xalalalalala, xalalalalala. Ih, hoje vai ter xalalá. Não poder. Bom, depois de 4 anos. Todo mundo apareceu no grupo. Beleza. Tem um antigo ditado no futebol que é o seguinte: pênalti mal marcado é pênalti mal batido. Eu quero saber se esse ditado se aplica ao que aconteceu ontem em Itaquera. Porque o pênalti nem precisaria ser discutido no final das contas, porque o Memphis não converteu, desperdiçou a penalidade, escorregou e errou o pênalti. Mas o Klaus foi convicto e marcou a penalidade. Então eu quero saber a opinião de vocês, porque várias coisas aconteceram. Aquele agarra-agarra, aquela coisa toda ali na área, até o Carlos Miguel ter esse choque, esse encontrão. Ronaldão, pra você um pênalti bem marcado por Rafael Klaus? Eu acho que foi o único erro do Klaus na partida. O quê? Eu acho que foi o único erro, porque eu não daria pênalti do Carlos Miguel. Veja bem, eu daria pênalti do Marlon puxando a camisa. Mas do Carlos Miguel, porque o Klaus ele dá o pênalti e fala que o Carlos Miguel acertou o jogador. Eu não daria, porque pra mim é um encontro dentro da área. Eu não daria do Carlos Miguel. Você tá sendo realista. Não. Eu vou falar sério aqui. O Klaus apitou muito bem também. Então o único erro que ele teve foi aí. Agora ele poderia dar o pênalti do Marlon, que puxou a camisa. Eu vi esse pênalti. E o Gustavo Henrique não fez falta? Ele tá no meio dos dois, né? Ali é garra-garra. Então, mas é que antes, eu não sei se vocês concordam, antes da análise do lance do Carlos Miguel, tem 2 lances para você analisar. Que é esse que foi o Ronaldo falou. Não, nessa mesma jogada, não é? Então, que tem um pênalti, seria esse do Marlon Freitas, e tem uma falta que seria do Gustavo Henrique. E aí, Edu? E o Ronaldo falou muito bem, e foi o único erro, e poderia ser o erro capital do jogo. Porque você marcar um pênalti como esse pro Corinthians, pra mim é brincadeira, ô Klaus. Por mais que você esteja perto ali do lance, então você vai ter que marcar pênalti toda hora. Não pode. Eu acho que, na minha opinião, errou feio. Não foi nada, segue o jogo. Agora, eu queria ver se fosse ao contrário, na área do Corinthians, se ele iria marcar esse pênalti aí. Então, pra mim, nada. Bom, o Ronaldo não marcaria esse pênalti, do Carlos Miguel, eu não marcaria do Carlos Miguel, mas eu marcaria Mas foi o pênalti marcado, foi do Carlos Miguel. Você marcaria pênalti?
Eu marcaria os dois. Porque deu marcaria pênalti. Porque do jeito que nós já temos visto lance o lance assim... do São Paulo lá também, lance né? do São Marcar Paulo, pênalti lá, então eu daria o pênalti do cara. Ali o juiz pode escolher qual pênalti ele dá. Porque o Marlon não tá olhando pra bola, ele tá agarrando. E o Gustavo Henrique tá a mesma coisa também, olha lá. Olha lá, no pescoço do... Edu, ele tá tentando se desvencilhar do jogador. Aí o Carlos Miguel vem e concretiza a falta ali. Então eu daria o pênalti dos dois. O pênalti foi muito bem marcado. E o Marlon puxa a gola do... O pênalti foi muito bem marcado. Você tá errando prova de consulta. Como errando? Você tá vendo o lance, você tá errando prova de consulta. Ele nem acertou o Gustavo Henrique, a cabeça do Gustavo Henrique. Xixi, eu tô com você. Foi pênalti do Carlos Miguel e foi pênalti também. Pênalti, pronto. Agora você mudou também de opinião também. Mudei. Não é possível. Tá brincando. De ver tanta coisa. O Klaus poderia fechar o olho aí e apitar, papo. Agora, o que o menino fez na marca do Cal ali... foi melhor ganhar assim. Do jogador do que do ganhar assim também. Pô, podia ter marcado Agora, o Andréas Pereira... Então. Foi uma malandragem. Todo mundo ali... Olha só, ninguém tá olhando pra ele. Tá todo mundo naquele bolo ali de discussão e reclamação. E isso é normal, a gente Nem sabe o Bandeira no futebol. viu, né, lá? E aí ele vai lá... É que assim, na regra, o que vai falar? Eu vi que falaram ontem uma conduta antidesportiva, não é? Que não pode, mas ninguém viu, ninguém falou nada. E o VAR não pode interferir nisso. Porque seria o quê? Um cartão amarelo, no máximo? Isso é choradeira. Não, isso diz mais sobre o jogador do que propriamente o ato aí. Falaram tanto aí do sintético, do tapete. E aí, se tem uma coisa que o Abel Ferreira buraco. sempre diz é que o melhor gramado para ele no Brasil é o do estádio do Corinthians. Ele fala há muitos anos. O Messi também, quando jogou aqui na Copa do Mundo, falou do gramado. Reclamar ali que o Morrinho artilheiro... Aí eu já vi gente falando, ele deu uma cavadinha. Lá no sul a gente fala cavucou. A questão é... Coisa de mineiro também. A questão é, o Memphis, ele já vinha escorregando. Ele deu uma sambadinha lá, Rubinho Barrichello. É a dança do Paquetá, né? Mas o que me admira é essa passação de pano, porque se fosse o Yuri que tivesse perdido o pênalti mesmo, agora porque é o Memphis Quando o Yuri perdeu contra o Flamengo, ele teve uma surtada. O Memphis derrapei, aí o Ronaldo não fala nada. Memphis derrapei. É só você... E aí o Ronaldo não fala nada, por quê? É conivente com o turista holandês. Agora, se é o Yuri, ele já tava descascando. Se é outro, ele já tava descascando. Mas o Memphis derrapei, tá tudo certo, perdeu o clássico. A normalidade do Corinthians é essa. E o Ronaldo, ele tá aí querendo pagar de fortão, mas tá moído. Ele escorrega pela malandragem do jogador do Palmeiras. Ele escorregou por causa da malandragem. Agora, se fosse no tapetinho, sabe o que o Andrés ia fazer aí? Ele ia com a tesoura. Não ia fazer buraco. Ele ia pegar a tesoura pra poder fazer o buraquinho. E também não ia escorregar, não dá pra fazer. Mas parece que já virou moda no derby a questão de chutar a bandeirinha de escanteio, não é com o símbolo do outro time. Já mostramos o que aconteceu com o Yuri, agora o Flaco Lopes fez o gol, que definiu o placar 1-0 e a vitória do Palmeiras, e foi lá e pum! Acertou, né? Ganhou o cartão amarelo, que é a maneira como é por ele. Teve aquela do Luciano também, enfim. Isso aí parece que virou moda, né? Rafael Veiga. Ronaldão, você ficou magoado com o Flaco? Isso aí, essa mania da voadora na bandeirinha, né? O Yuri, ele. Isso é mais pra agitar mesmo, faz parte. Quem fizer gol tem que comemorar do jeito que... Ele ia correr pra onde? Só tinha torcido com o Corinthians. Mas já se sabe que você pode fazer isso e você será divertido com o cartão amarelo. Já virou praxe. Mas é legal, tá ficando legal. E quem fizer o gol tem o direito de fazer o que quer, né? Ainda mais na casa do adversário. Então, se o Corinthians fizer um gol na casa do Palmeiras, tem que comemorar assim também pra você? Pode comemorar, ué. Fazer o quê? Tá liberado? Não, eu acho que os jogadores não encararam tão bem assim com você, porque todo mundo foi pra cima. Não pode fazer, ainda bem que ninguém foi expulso. Acho que isso aí, pelo menos, não passaram do limite, mas foram tirar satisfação. O jogador adversário não gosta, né? O que não pode fazer é buraco no campo, né? Isso aí pode, a voadora. A questão é o seguinte, eu não concordo com essa coisa. Eu acho falta de respeito com a instituição, principalmente do Palmeiras. Também você nunca fez isso na carreira? Nunca fiz, eu também não gosto. Agora, foi feito lá no Allianz Parque, foi feito agora, eu espero que acabe, porque eu acho que aí ficou empatado 1-1 aí. Agora, essas cenas são lamentáveis, porque às vezes um quer ser mais machão que o outro. E isso aí é pra torcida ver. Se é tudo pra torcida ver, lá tá representando, não, tem que representar dentro do campo. Mas por isso que talvez o cartão amarelo... Talvez o cartão amarelo seja pouco, exatamente por questão da falta de respeito e a confusão que você gera ali. É que se você pegar na imagem o gol... o Luigi também, ele nocauteou um torcedor do Corinthians. Ele chutou a bola pegou na cabeça. Aquilo ali também gera toda uma polêmica. Você já tá vendo já pelo novo, já, Olha o Luigi chutando a bola lá. Já tá o quê? Pegou na cabeça e eu acho que nocauteou olha lá atrás do gol. O cara que tá atrás do gol tem que ficar esperto, sim. No Grenal, o Marlon fez a mesma coisa, não aconteceu nada. Então, são coisas assim que você tem que tomar cuidado. Só tem torcedor de um time. O torcedor já tomou gol. Tá bravo ali, tá triste. E aí acontece os negócios dele. Então eu acho desnecessário essa questão. O Luciano fazia muito essa questão da voadora.
eu acho que deveria ser punido com cartão vermelho por todo o transtorno que causa ali, ó. Mas veja só, o Corinthians, ele teve essa chance de abrir o placar com a penalidade, foi desperdiçado, acontece. Por isso que eu falo pro Ronaldo, pênalti não é garantia de conversão de pênalti. Eu vi, é uma o Alan boa Patrick chance. perdeu. O Alan Patrick já perdeu o pênalti. O Alan Patrick, no ano passado, perdeu um jogo que ele poderia ter empatado em 3-3 com o Grêmio. O Grenal. É isso. E isso era um 3 pênaltis ele bateu. também. Ele bateu 3 pênaltis. Então, assim, é isso. A questão toda é que pênalti não é garantia de gol. Agora, o Corinthians teve uma chance que uma linda defesa do Carlos Miguel com a cabeçada do Gabriel Paulista. E o Palmeiras teve uma chance que, na minha opinião, era mais clara ainda com o Luigi, desperdiçada, não é? Ficou no 1 contra 1, aí veio o Mateuzinho pra se recuperar. Corrigiu. Pra corrigir o erro. Enfim, foi um jogo com chances dos dois lados, mas quem aproveitou mesmo foi o Flaco Lopes. O Maurício vem, sai da intermediária, chuta, dá rebote. E aí o Flaco, que é um atacante que gosta de fazer gols, e joga no time do Messi também. E o Carlos Miguel... E o Hugo falhou, né? O Carlos Miguel não falhou, não? Pra mim, ela pegou no pé do zagueiro. Que tava ela passa entre a perna do zagueiro e ela sobe. Eu tava ali em cima, no camarote, Felzone ali. A gente fica bem em cima, né, praticamente. E eu vi ela saindo dele. Ela pega no pé do zagueiro e sai um pouco dele. Pode ver que ela passa no meio da perna. Não sei se foi o Gustavo ou se foi o... Olha lá, tá vendo ali? E aí ela sai dele, que ele já deita. Mas aí a questão não era para ele colocar mais para lateral? Eu acho que ele deitou, mas ela desviando, ele não conseguiu colocar ela para lateral. Para escanteio, no caso, né? Ainda bem. Eu vejo também que o ano passado, o fato da supremacia do Corinthians, de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil e ganhar o Campeonato Paulista em cima do arquirrival, isso transformou também, o torcedor fica mais aceso, ele quer ganhar um jogo como esse. E o Palmeiras está numa situação até melhor de tabela, que a do Corinthians, mas foi, acho que meio que pela honra, não é? Para tentar recuperar esse retrospecto ruim do ano passado. O torcedor do Palmeiras que não ganhou títulos, mas fica feliz quando o time vence clássicos como esse. Esse lance por trás, que a gente viu aí, a visão que ele teve, o Hugo, deu para ver que ela muda de trajetória a bola. E a gente vê também que um clássico é um campeonato à parte, Renata. É um campeonato onde que a zoeira acontece, né? Principalmente no seu maior rival. E quando você não ganha campeonato e também não ganha clássico, isso acaba pesando como pesou ano passado. Então, esse ano, o Abel já tentou mudar a chavinha, é um campeonato à parte. Então, o Palmeiras está jogando bem, é o momento do Palmeiras agora. Temos que corrigir algumas coisas. Eu acho que o Palmeiras deixou muito espaço ali para a equipe do Corinthians. Ainda bem que o Corinthians não aproveitou a chance, principalmente do Yuri Alberto ali numa cabeçada para fora. Foi um amasso. Amasso, mas perdeu. Foi um amasso. Então, amasso, mas perdeu. Uma diferença é que o Palmeiras vinha dos titulares jogando no meio de semana contra o Vitória e o Corinthians descansou, né? Contra o Capivariano. Então, tinha isso também. Bom, tanto... Felipe, vamos falar do Zaccaria? Ah, é verdade. Zaccaria, novo reforço do Corinthians. Porque o Dorival falou que não pediu, foi isso? É que assim, vou explicar toda essa questão. Ontem o Zaccaria, meio marroquino, que estava na Neoquímica Arena ontem, inclusive, a transmissão de algumas emissoras flagraram ele por lá. Ele estava no campo, flagraram ele por lá. Vamos lá, o Corinthians ele tem buscado no mercado ser um time mais criativo e fugir do óbvio, daquelas contratações óbvias. Então, procurou, o scout vai lá, sonda alguns nomes, mas o Zaccaria foi uma indicação do Memphis ao departamento de scout do Corinthians, à diretoria. O Memphis, inclusive, falando com algumas fontes, já tinha indicado outros jogadores, mas ele nunca tinha sido ouvido, sabe, das indicações. Não tinha dado avanço nos nomes que ele tinha colocado na mesa do Corinthians. Nesse caso, o nome agradou. Então vamos lá, o Dorival falou na coletiva que não era um nome que tinha sido indicação dele e faz parte, porque alguns nomes o técnico e a comissão indica, outros o departamento do scout, a diretoria indica. Nesse caso, passou por todos os departamentos de análise e viram que ele se encaixava no que o Corinthians precisava. Nas características de um meio armador, dentro de campo, um cara que tem um perfil que o Dorival precisava. Então o Corinthians fez o movimento e contratou o Zaccaria. Ele chega com contrato até o final desse ano. Foi uma indicação do Memphis, eles já são parceiros de longa data. E me passaram também que eles chegam numa realidade financeira muito dentro do que o Corinthians pode pagar. E também do que é do futebol brasileiro. Então, os custos são baixos quando se trata de um jogador que tem rodagem no futebol internacional. E ele chega agora, que ele tem 32 anos, se não me engano, é um jogador rodado, já atuou com o Memphis na Holanda. Então, ele chega com um custo baixo e também uma oportunidade de mercado. É isso, o Corinthians tentando fugir do óbvio, de jogadores óbvios, foi atrás do exterior, ouviu uma indicação do Memphis e resolveu contratar o Zaccaria, que estava na Neoquímica Arena ontem e vai assinar até o final deste ano. Mas é uma indicação do Memphis, então? Isso, foi uma indicação do Memphis. O Memphis ele já tinha indicado outros nomes para o Corinthians, de outros jogadores, sim.
E aí o que me passaram, que ele nunca tinha sido escutado sobre esses nomes, sabe? Tipo, obrigado, Memphis, legal, vamos analisar por aqui. Nesse caso, o Corinthians viu uma oportunidade de negócio. Então isso quer dizer que o Memphis vai ficar, ou não? Pode ser um indicativo? Acho que pode, né? Na cabeça dele, o que o Memphis pensa? Ele entende que se você trouxer jogadores com outro tipo de visão de jogo, de tática, até mesmo de cultura de jogo, cultura de estrutura, o que pode ajudar e tal, você pode agregar no futebol brasileiro. Então, assim, quando você tiver jogadores de fora, e assim, para quem pensa que o Marrocos não é uma grande escola, cara, Marrocos, na última Copa do Mundo, basta ver qual foi a posição na Copa do Mundo. Né? Então, assim, a gente tem grandes jogadores marroquinos hoje. O Zakaria pode não ser um jogador top hoje mundial. Se fosse um jogador top, estaria nas grandes ligas europeias. Exato. Mas é um jogador que pode, e aí quando tem a indicação do Memphis, e é a confiança dele, e ele conhece, pode agregar não só dentro de campo, mas também pode agregar com ideias de jogo, ideias de estrutura, trazer uma cultura diferente futebolística para o país, para o Corinthians. Então, essa é a ideia. Querendo ou não, é uma aposta. E o Memphis sempre deixou isso muito claro dentro do clube, que para o Corinthians poder ser um clube que pode crescer ainda mais, que pode expandir ainda mais, que é uma marca gigantesca que pode expandir, poderia trazer perfis de jogadores de fora para agregar dentro do clube. E só completando a informação, ele chegou com o contrato até dia 31 de dezembro deste ano, no final deste ano, 2026, com a opção de renovar por mais um ano, também se ele atingir metas estipuladas no contrato. E bom frisar aqui, o Memphis ele indicou a contratação, mas não foi ele que a contratou. Ele indicou, e aí o departamento de futebol e o departamento de análise, de scout, que deu o avanço nas conversas. Então, foi apenas uma indicação, e aí o Corinthians viu que fazia parte do perfil procurado no mercado e decidiu avançar. E aí, o que o Dorival também falou ontem, não foi uma indicação dele, mas teve uma conversa com a comissão, falaram assim, Dorival, tem esse nome, agradou, contratado. Pronto. O Corinthians não vai contratar um jogador sem o aval da comissão técnica, Bruno Vicari. É bom frisar isso. Eu tô vendo aqui ainda, o pessoal tá comentando essas histórias todas aqui do Flaco, do Andrés. Aí tem gente falando assim, o Corinthians não vai poder fazer no Allianz porque lá o gramado é sintético. O corintiano tá reclamando aqui. Aí um cara mandou aqui, o Abel, o Pardal, foi o que o Didi mandou aqui, falou que não pediu áreas. Caramba, aí também tá difícil de interpretar um pouquinho, né? Mas é que assim, o cara precisa entender qual que é interpretar o que o cara tá falando. Isso. Nossa, é muito fácil de entender esse caso. O Abel, ele falou, vou explicar que foi uma contratação da presidente. Da presidente no sentido que tem jogador, que é um jogador que já tá pronto, que você nem precisa analisar, que é uma unanimidade. Só que é a presidente do clube, pelo valor investido, que tem que chegar lá e bancar a contratação. Como foi a do... O Wellington Miranda tá perguntando do Alan, e outros perguntaram aqui do Alan no timão. O Alan qual que é? Volante. É o do Flamengo? É o do Flamengo? Bruno Andrade. Porque quem mais queria? Não era o próprio São Paulo? O Vasco. É isso, São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. Fala, Bruno. Não, para reforçar isso, trouxemos isso durante o fim de semana, né? Que estava encaminhado, enfim, faltava só uns acertos burocráticos, coisas simples. O que eu tenho de informação com o Hernan é que o Corinthians paga a totalidade do salário dele e há uma opção de compra, cerca de 2 milhões de euros, depois de um ano de contrato por empréstimos. Tá para chegar aí, não sei se é hoje ou no máximo amanhã, a São Paulo para ficar à disposição do Dorival Júnior, mas é isso. O Corinthians contrata um volante que o Vasco tentou a pedido do Fernando Diniz, só que o Corinthians levou a vantagem, até porque também o Flamengo não quis negociar com o Vasco, muito por conta, claro, da rivalidade regional. O Vitão acabou de chegar no Palmeiras, nem faz sentido. O Palmeiras derrotou o Corinthians com um gol de Flaco Lopes, aos 38 minutos do segundo tempo, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, na Neoquímica Arena, neste domingo. Com o resultado, o Verdão se classificou para as quartas de final. O Timão, por sua vez, ainda não garantiu a classificação. O Corinthians dominou boa parte da partida, criando as melhores chances e desperdiçou uma oportunidade de marcar. Ainda na etapa inicial, Memphis Depay escorregou na cobrança de pênalti e mandou para fora. Antes, Andreas Pereira havia cavado gramado em torno da marca da Cal para atrapalhar o chute. Apesar da pressão corintiana, o Verdão saiu com a vitória, em um gol originado em um contra-ataque e que terminou em confusão. Ao comemorar o gol da vitória,
Flaco chutou a bandeirinha do escanteio com o escudo do Corinthians e provocou a revolta dos jogadores e torcedores adversários. O Corinthians já fechou 6 reforços neste início de temporada, em uma janela de transferências agressiva, depois de fazer só 2 contratações e sofrer transfer ban em 2025. Embora esteja ativo no mercado, o departamento de futebol tem priorizado negociações sem custos de aquisição para o clube, que vive uma crise financeira com dívida na casa dos 2,8 bilhões. Dos 6 reforços, 4 são de jogadores que estavam livres no mercado. Os outros 2 vieram por empréstimos, mas com despesas consideradas dentro do limite financeiro estipulado pela diretoria. O Corinthians já anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, do meio-campista Matheus Pereira, do lateral direito Pedro Milans e do atacante Caio César, além de encaminhar o retorno do lateral esquerdo Fabrício Angileri e a chegada do meia Zacaria. Sem dinheiro, o Corinthians fez janelas muito tímidas no ano passado. No início da temporada, só trouxe Angileri. Em agosto, contratou o atacante Vitinho, antes de sofrer transfer ban. Uma proibição que durou 5 meses, só derrubada no início de 2026. Os 2, livres no mercado, chegaram sem custos para o clube. Foi uma dificuldade financeira criada em partes pela janela de 2024. Naquele ano, o Corinthians fez 20 contratações, um recorde na última década, já que a temporada com mais reforços antes tinha sido a de 2018. Foram 128,5 milhões gastos com 11 contratações na janela de janeiro e outros 38 milhões por 9 reforços no meio do ano, totalizando 166,5 milhões. A gestão do ex-presidente Augusto Melo, que sofreu impeachment no ano passado, deixou de pagar a maioria das transferências, o que provocou uma enxurrada de ações na FIFA. Uma delas resultou no transfer ban. O Corinthians, já sob o comando de Osmar Stabile, teve de pagar 33,4 milhões para o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres, para poder voltar a contratar. Outras condenações em processos na FIFA, ainda aguardando julgamento de recursos na Corte Arbitral do Esporte, devem aumentar a lista de débitos a serem quitados para se evitar novos transfer bans. O técnico Dorival Júnior vem, desde o ano passado, pedindo reforços para um elenco considerado enxuto. Nesta janela, o treinador teve uma frustração ao não poder contar com o meio-campista Alisson. A diretoria recuou na negociação, que estava encaminhada, por não querer pagar o São Paulo pelo empréstimo. O Corinthians continua no mercado, ainda buscando mais contratações. O técnico Dorival Júnior disse que ainda precisa de 3 ou 4 reforços.